Então eu vou ler hoje num dos livros que só tem um capítulo na Bíblia. Eu sei que você sabe quantos são, sei que você sabe onde eles estão, então você abre, não fala, não põe na tela, abre o que você acha que é. E pastor, não tem nem ideia, então fica aí boiando até a gente poder se encontrar em algum lugar. O livro que eu vou ler tem um só capítulo, e eu vou ler o capítulo inteiro. Na hora que eu começar a ler, você vai saber onde é que eu estou. Aí você corre para lá, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Para de olhar aí no índice da Bíblia, viu? Que aí tem gente olhando no índice da Bíblia lá. Ok, vamos lá então? Paulo, então já sabe que está no Novo Testamento. Velho Testamento só tem um, que é o livro de Obadias, que é também o menor livro do Velho Testamento inteiro e o menor livro da Bíblia hebraica, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, é isso aí, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então notem que Paulo está escrevendo essa carta para Filemon, que juntamente com os irmãos daquela região estavam em uma residência. Eles não tinham templos naquele momento. Os irmãos se reuniam de casa em casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, porque o nome Onésimo é traduzido no seu nome original como útil ou proveitoso. Então Paulo está fazendo um trocadilho com o nome de Onésimo, dizendo o seguinte: em um momento ele foi o contrário do que o nome dele é, mas agora ele é verdadeiramente a expressão do seu nome, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele ainda tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou se lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, e aí o apóstolo Paulo é meio folgado, né? Além disso, prepare-me um aposento, um quarto, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Essa igreja nasceu com Epáfras, ele era o pastor da igreja.
assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém, queridos? Irmãos, à medida que o tempo passa, que a gente amadurece e a gente também envelhece, porque esse negócio de dizer que nós não envelhecemos, amadurecemos, isso é balela, porque a gente amadurece às vezes, mas não tem jeito de frear a coisa chamada tempo, a gente envelhece, né? A gente vê os resultados disso em todas as áreas da nossa vida. Mas quando isso acontece, algumas coisas mudam na nossa vida a partir da percepção e da reflexão que nós temos sobre a vida, sobre o que é a vida, sobre o relacionamento com as pessoas, sobre compreender pessoas. Eu digo isso para dizer para vocês que a gente passa, com o amadurecimento, a aceitar algumas coisas que antes nós não aceitávamos. Não quer dizer, contudo, que a gente compreende ou entende o que aceita. E nessa manhã, eu me coloco diante de vocês como uma dessas pessoas. Eu aceito, porque a vida me mostrou diversas vertentes ao longo desses 55, quase 56 anos de idade, mas tem muita coisa que eu não compreendo. Eu aceito, mas eu não entendo. E muito menos eu compreendo a atitude das pessoas. Por exemplo, da forma com que as pessoas que se dizem cristãs, porque esse é o meu mundo. Eu lido com gente que professa Jesus. Eu vivo com pessoas que dizem Jesus é o meu Senhor. Eu cuido de uma comunidade cristã, que supostamente reúne filhos de Deus. Então eu continuo aceitando, mas não compreendendo como que estas pessoas que se dizem cristãs pautam, estabelecem a vida, fazem escolhas, lidam com os outros, estabelecem os seus relacionamentos de forma tão distinta, tão alheia, tão diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não entendo. Eu não entendo por que pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, quando precisam agir como tal, preferem, escolhem agir motivado por aquilo que a Bíblia trata do nosso ventre. Quando a Bíblia fala do ventre, a palavra que aparece tanto no hebraico quanto no grego, refere-se às vísceras, seriam os guts, o nosso guts. Lá porque está falando daquilo que vem do interior, daquilo que realmente é o nosso core, daquilo que compõe quem somos, daquilo que gere desejos, emoções, inclinações. Então eu aceito, mas eu não entendo, embora racionalmente eu possa dizer, bom, essa pessoa se diz cristã, mas no fundo ela não é. Eu posso até dar essa desculpa a mim mesmo como um antídoto para minha incapacidade de compreender. E eu vejo pessoas que batem no peito e gritam e dizem, eu sou cristã, mas quando as coisas acontecem, é tudo o contrário. E essas pessoas se dizem religiosas. Eu assisti essa semana e até recomendo para vocês, eu vou tentar lembrar o nome, porque eu não guardei na hora, estava tarde da noite e já tinha começado. É um filme / documentário sobre Joana d'Arc. Não sei quantos de vocês sabem daquela jovem francesa que tinha visões e ela tinha por certo que essas visões eram visões da parte de Deus, mandando com que ela, naquilo que nós conhecemos na Europa como a Guerra dos 100 Anos, ela libertasse a França do domínio inglês. O rei da Inglaterra e o rei da França estavam em guerra, e o rei da França, naquela época, estava cedendo território aos franceses, aos ingleses, perdão, e ela vem e diz para o rei que Deus o havia enviado para que ela liderasse o povo, e ela assim faz, ela lidera o exército francês em várias batalhas, pelo menos que eu tenho na memória 5, que todas eles são vitoriosos, mas ela com 19 anos de idade, vocês sabem, ela é presa, ela vai para a Inquisição e ela é morta, uma morte muito cruel. Eu não sei se vocês sabem que ela morreu viva, amarrada num pau, eles não mataram ela primeiro, botaram viva, amarrada em um tronco e atearam fogo nela.
Agora, o interessante é como que o processo inquisitório de Joana d'Arc começou. Ele começou por um bispo, por um clérigo da Igreja Católica Romana, que era o mesmo homem que vendia informações confidenciais do rei da França para o rei da Inglaterra, porque ambas as nações se diziam cristãs. Agora vejam como que é inconcebível, em nome de Deus, do mesmo Deus, que se fosse um Deus diferente, eu creio no Deus A, você crê no Deus B, meu Deus A é maior do que o seu Deus B, portanto eu preciso acabar com você para mostrar que o meu Deus A é maior do que o seu. Mas quando os dois deuses são A, por que nós estamos guerreando em nome dele? Por isso que eu digo para vocês, eu aceito, mas eu não consigo entender. Por que eu e você matamos um ao outro, sendo que ambos dizemos que o Deus A é o nosso Deus, é o Deus da nossa nação? Quem começa é um bispo, que era vou usar uma palavra, um espião. Ele não era um espião, ele era um ordinário, ele era um enviado de Satanás, porque ele pegava as informações, ele era o conselheiro, porque naquela época os clérigos eram os conselheiros dos monarcas, ele era o conselheiro do rei da França, e ele levava a informação para o rei da Inglaterra, e ele trazia de volta a informação que ele queria, para manipular as atitudes do rei da França, e o rei da Inglaterra dizia que a menina tem que morrer, e ele então cria o processo inquisitório de Joana d'Arc, e ela termina assim, presa, numa masmorra por algum tempo, e depois ela com menos de 19 anos, quando ela iria completar 19 anos de idade, uma menina, uma adolescente, ela é queimada viva. Para muitos, queridos, cristianismo é um conjunto dogmático, é um conjunto normativo, é um conjunto de faz, não faz, e aí a gente mede a linha do não faz e do faz de acordo com a compreensão da vida que nós temos, e desde que os nossos pezinhos não cruzem o lado de lá, lembra da musiquinha quando era criança? Cuidado, mãozinha onde toca, cuidado, pezinho onde pisa, porque o quê? Salvador do céu, é assim, ó, tem um trilho aí, hein? Você botou fora, o Salvador do céu está olhando para você. Então nós criamos isso, mas cristianismo não é isso, queridos. Cristianismo é Cristo reinando na nossa vida. Cristianismo ele é um sistema doutrinário, porque nós sabemos que Jesus nasceu de uma virgem, nós sabemos a história, tem um contexto, nós não fomos jogados aqui de qualquer maneira, existe uma história, mas cristianismo é muito mais do que isso. Cristianismo, se você me pedisse para definir com uma só palavra a Bíblia inteira, eu definiria com a palavra relacionamento. Porque tudo na Bíblia é o relacionamento de Deus para conosco, não só habilitando o retorno nesse relacionamento, nós estávamos separados, longe, distantes de Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, porque Ele nos perdoou, mas um relacionamento também um com o outro. Então, se eu pudesse, eu definiria a Bíblia inteira com a palavra relacionamento. Talvez seja por isso que uma das empreitadas mais difíceis da vida, e se por acaso, na sua opinião, eu estiver errado, eu gostaria de te ouvir depois, é relacionar-se. É relacionar-se. Para mim, relacionar, analisando a vida, eu acho que tem se tornado uma missão quase impossível. E aí, baseado nesse livro, eu pensei 3 conselhos para nós pensarmos nessa manhã. Por quê? Primeiro, nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Não tem quantidade de dinheiro que você der, não tem quantidade de penitências que você fizer, não tem quantidade de abstinência que você abraçar na vida, não tem nada que torna mais evidente a nossa caminhada com Cristo do que os nossos relacionamentos. Nada. Olha o que Jesus diz em João capítulo 13, versículo 35. Por isso saberão que vocês são, meus discípulos, os meus seguidores. Quem sabe o texto? Se vocês se amarem uns aos outros. Tem também um outro que Jesus disse: se vocês fizerem o que eu digo. Mas por que amar um ao outro? Porque uma vez perguntaram para Jesus: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que talvez está engasgada aqui, na maioria de nós.
Você pode dizer, não, pastor, eu nunca perguntei isso para Jesus. Não, você nunca perguntou, mas você frequenta uma igreja, você ajuda, você colabora. Você está fazendo isso para quê? Porque no final da vida você quer terminar sem Deus? Não, você quer terminar com Deus. Aliás, você quer iniciar com Deus a sua vida eterna. E ele perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, sabendo onde é que ele estava pisando, diz assim, você sabe os mandamentos? Sei todos, desde que eu era menino pequeno, sei todos. E aí Jesus, ele já dá aquela recitada assim nos mandamentos. Aí Jesus falou assim, mas tem uma coisa que falta para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem e segue-me. Jesus depois faz uma explicação disso, porque no que se resume toda a lei e os profetas, gente? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, força, entendimento, e o próximo. Não existe nada, não importa se você prega bem, se você ora bem, se você conhece a Bíblia bem, se você sabe fazer interjeições em conversas religiosas e colocar uma postura até muito correta, nada define a nossa caminhada cristã, como os nossos relacionamentos. Esse povo aqui tinha um problema. Onésimo era escravo de Filemon. Onésimo havia roubado. Aliás, os estudiosos não sabem definir muito bem se ele roubou, porque ele cometeu 2 delitos, isso nós sabemos, mas não fica muito claro. Um é que ele fugiu, ele era escravo, ele não foi alforriado. Ele, anoiteceu e não amanheceu. Cadê Onésimo? Sumiu, se foi. Onésimo desapareceu. Agora, dizem que além de ter fugido, ele ainda roubou de Filemon. E ele vai para Roma, cidade grande. Vou ficar perdido no meio do povo. Mas acontece, porque olha, se você olhar o versículo de número 18, olha o que Paulo diz. Se ele o prejudicou em algo, ou se lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Então tinha pendências, concordam comigo? Onésimo vai para Roma para se esconder de tudo e de todos, principalmente daquilo que ele havia feito. Por alguma razão, Onésimo acaba na prisão com Paulo. E Paulo dá-lhe cristianismo em Onésimo, até que Onésimo se converte. Onésimo sabe que o coração dele agora foi entregue para Jesus. Mas tem um problema, porque Paulo descobre que Onésimo vem da cidade de Colossos. E Paulo tem um companheiro lá dentro da prisão chamado Epáfras, que é o cara que ajudou a fundar a igreja em Colossos. Paulo nunca foi em Colossos, ele escrevia para ajudar, corrigir os erros que estavam entrando na igreja. Epáfras era seu grande amigo, cooperador no evangelho. Aí Paulo vira para Epáfras e fala assim, e agora, quem está em Colossos? Filemon ficou lá. Paulo olha para Onésimo e fala assim, o cara que você deve. E o cara que era seu senhor é o pastor da igreja. E agora vocês dois precisam de resolver um problema relacional. O Onésimo podia ter dito, não, eu já estou certo com Deus, volto lá de jeito nenhum, vou voltar a ser escravo. Não, Deus já me perdoou, vou. E outra coisa, pagar esse cara, não vou pagar também não, porque eu trabalhei para ele de graça durante muitos anos como sendo escravo dele. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, Paulo vai pedir para Filemon o seguinte, Filemon, você e Onésimo precisam resolver um problema. Então, meu irmão, deixa eu te dar algumas dicas. Essa semana, meu coração, eu penso a vida, a caminhada cristã, eu ouço pessoas, eu fico no meio de situações. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito de Deus quer falar algo com você nessa manhã. Não importa se você canta bem, se você toca bem, se você tem habilidades extraordinárias. Se os seus relacionamentos não revelam Cristo Jesus, você, em nome de Jesus, repense a sua vida nessa manhã. Porque nada revela a nossa caminhada cristã como os nossos relacionamentos. Por quê? Segundo conselho que eu quero te dar nessa manhã. Nossos relacionamentos, eles se revelam e nos revelam quando são expostos à luz. Que luz foi aqui? A luz que Paulo serviu. Onésimo, você e Filemon têm um problema. Paulo estava trazendo a luz de Cristo Jesus para aquela situação. Você deve ele
e ele tem de lá para cá uma mágoa, porque você, além de ter fugido, você o lesou financeiramente. Vou ler para vocês o versículo 9. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? É uma pessoa tentando fazer com que duas se acertem, trazer luz. Eu sempre digo nessa igreja, é um moto de vida meu, não tem problema ter problemas. Nós somos diferentes, nós erramos ao falar. A gente faz brincadeira aqui, no seu estado é tudo certinho, no estado do outro é ofensivo. A gente fala do time de futebol do outro e às vezes o cara tem uma paixão violenta pelo time de futebol. Você faz uma brincadeira às vezes com a pessoa. Lembra quando eu contei para vocês aqui? E já ensinei, gente, não pergunta. Se você acha que a mulher está gordinha um pouquinho, segura a onda. Ali atrás, ó, você deu uma maquerência, como diz no interior. A irmã chegou para outra e falou assim: nossa, eu não sabia que você estava grávida. Ela falou: não tô é gorda. Já foi logo também. Só que o problema fica, que a outra fica assim: tá vendo? Me chamou de gorda. A boca podia ter ficado calada, né? Então a gente erra. Não tem problema ter problemas. A gente erra. Você vai chamar a gordinha de grávida, ela vai falar que ela está gorda, tudo bem, surgiu uma situação, você vai fazer uma brincadeira com o outro, tem problema resolver, não tem problema ter problemas. O problema é como resolvemos os problemas. Porque se somos cristãos de fato, nós vamos resolver os problemas, e tem uma outra frase que eu digo nessa igreja: até os nossos erros vão glorificar Cristo Jesus. Porque nós vamos resolvê-los da maneira que precisa. Porque nesse momento é que mostra quem realmente você é. Assim como o dinheiro, o sexo e o poder revelam as inclinações do nosso caráter, queridos, nada revela mais se somos de Deus ou não do que os nossos relacionamentos. Tem gente que fala e que grita e que diz assim: eu sou cristã e ninguém pode dizer que eu não sou. Mas quando você tem que resolver um problema com o outro, mostra que não tem nada de Cristo em você. Absolutamente nada de Cristo. Por quê? Porque em Cristo, e eu vou entrar no texto agora para você entender, não é mais quem tem direito, agora é graça. Filemon, tinha direito sobre Onésimo. Naquela época havia ainda, por mais estranho que seja para nós, essa questão de possuir um escravo. Quem é de Cristo não está lutando por direito, quer que a graça prevaleça. Você diz amém para mim? Não é direito, eu estou certo, você está errado. Não é mais eu venci, é nós vencemos. Não é mais sou eu, querido, somos nós. Então os nossos relacionamentos se revelam e nos revelam quando somos expostos à luz. Vocês já viram gente que diz assim? Tinha até um comediante que falava assim, muitos anos atrás, né? Talvez a maioria de vocês não lembre. Eu sou um moço, mas se mexe comigo ou com um filho meu, vira um monstro. Não tinha um comediante que falava isso? Um daqueles negócios de comédia do Brasil, anos atrás. Por quê? E eu desfecho agora nisso para você. Porque Cristo não morreu para eu e você vivermos da maneira que nós interpretamos a vida. Você está enganado. Cristo não deu a sua vida por nós. Você acabou de pegar o símbolo do seu corpo e do sangue, para que a partir disto, eu e você, escolhamos viver, e por viver agora o nosso tema é relacional, da maneira que nós achamos que devemos. Então eu, Manuel, perdi, se é que eu fui para a cruz do Calvário com Cristo, o direito de eleger quem eu perdoo. Eu perdi o direito de eleger a quem eu dou segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, whatever, chance. Eu perdi o direito de não aceitar, porque eu fui aceito quando direito eu não tinha. Eu perdi o direito de não amar, porque amado eu fui quando eu não merecia. Você está me entendendo? Então presta atenção, a Bíblia não foi dada para informação, para nós enchermos a cabeça de conhecimento, para a gente saber quais são os 5 livros que tem. Aliás, você sabe quais são os 5 livros que tem só um capítulo? Não.
Pode falar, não vou dar nada, não. Sei, vocês não sabem, a grande maioria não sabe. Lá no Velho Testamento é Obadias, no Novo Testamento é 2ª e 3ª de João, e o Evangelho, e Judas e Filemon. A Epístola de Judas e Filemon. Então é Obadias, Filemon, 2ª e 3ª de João e Judas, tá? Só para você saber. Não interessa isso! Isso aí, um menino pega a Bíblia e estuda. Ali estava olhando no calendário, coisa. Vai no Google. Quais são os livros da Bíblia que só tem um capítulo? Ele vai te dizer. Nós fomos, presta atenção, querido, nós fomos transformados por Jesus para transformar outros. Você me entendeu? Nós fomos transformados para Jesus para transformar outro. Onésimo era uma pessoa que não conhecia Jesus, mas agora conhece. Ele havia fugido, mas agora ele tem consciência de que ele fugiu de alguém que tinha direito sobre ele. Ele fugiu levando algo que não lhe pertencia. Por outro lado, nós temos o pastor da igreja, que é Filemon, que perdeu não só a propriedade física, que era o bem que ele levou, como perdeu a propriedade de direito, que era o escravo que ele tinha. Onésimo não é orientado por Paulo assim, Onésimo, sabe o que é? Isso aí você fez quando você não conhecia Jesus, está tudo certo, agora você conhece Jesus, está tudo perdoado. Paulo diz, Onésimo, você não conhecia Jesus, agora você conhece, você tem um problema maior. Você tem que voltar para Filemon. Aí Onésimo, vamos pensar lá dentro daquela cadeia? Onésimo fala, você é doido? Eu vou, o cara me apreende de novo. E outra coisa, eu vou ter que ficar sendo escravizado até eu pagar minha conta. Paulo diz, não, agora vamos mexer com Filemon. Filemon, você também é cristão, não é? Você é até pastor? Sou. Pois é, o Onésimo se converteu. E o Onésimo precisa voltar para você. Só que o Onésimo não quer voltar mais como inútil. Lembra do nome dele? O Onésimo agora quer voltar como útil para você. Ele não quer voltar como escravo. Ele não deve voltar como escravo. Ele deve voltar como irmão. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Porque como escravo era temporário. Mas agora como irmão em Cristo é para sempre. É para sempre, querido. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Cristo nos salvou, querido, para a partir da transformação que o Evangelho gera em nós, a gente transforme os outros. Os nossos relacionamentos serem transformados. Agora, para eu finalizar, eu quero te lembrar do que eu falei no início. Por que eu não entendo? E eu até escrevi uma porção de frase aqui. Porque para mim é incompatível com o Evangelho de Jesus. Gente que diz assim, errou comigo uma vez, acabou. Não sei se você conhece, morreu ou acabou. É incompatível com o Evangelho de Jesus, cristão, cheio de ira, brigão. Gente que o filho fala, pai, eu não te aguento. Que vira para a mãe e fala assim, mãe, você parece o cão aqui dentro de casa. É incompatível com o Evangelho de Jesus, é incompatível. Gente dura, inflexível, que não sabe amar, é incompatível, são dois polos opostos. Não há comunhão, a gente diz não há comunhão entre trevas e luz. Então quem está solteiro vai procurar uma pessoa que diz sou cristão para achar que é tudo luz, às vezes é tudo treva. Porque a incompatibilidade não está na profissão de fé institucional que você faz. A compatibilidade ou não está na confissão de fé de vida que você faz. É incompatível com o Evangelho. Gente que não perdoa. Gente que diz assim, errou comigo, acabou. Engraçado que você errou e não acabou, porque Cristo veio e morreu no seu lugar. Engraçado é que você continua errando. E Ele continua de braços abertos te recebendo. É incompatível com o Evangelho cristão que não volta atrás. Eu fico ouvindo, às vezes eu penso, meu Deus, gente que diz assim, te procurei, você não me recebeu, nunca mais te procuro, mas acha que é cristão, bate no peito dizendo que é filho de Jesus Cristo, gente que apaga os outros da vida, por capricho. Filemon, você tem uma prova de dizer se você realmente é um pastor.
Você tem uma prova de dizer se você realmente é um filho de Deus. Não é porque a igreja é grande ou pequena, não é porque você prega bem ou mal, não é porque você dirige bem ou mal essa instituição. Não, Filemon, agora que veio à luz um grande problema. Como é que, como filho de Deus, você vai tratar, Filemon? É incompatível com o evangelho de Jesus Cristo, cristão que não dá segunda chance, gente. É incompatível. Eu sou fruto de segunda chance. E eu vou dizer para você, você é fruto de segunda chance. Segunda, terceira, vocês entendem aí, né? Só segunda. Eu já devo estar lá na minha, sei lá, passei já de 1 milhão de chances. É incompatível com o evangelho de Jesus, cristão que não reconhece o erro. O erro é sempre dos outros. Isso aqui é uma conspiração, todo mundo me persegue, todo mundo faz coisa para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. É incompatível. Eu aceito que a vida pode ter ferido você. Eu aceito e entendo, como conselheiro, gente que foi abusado, gente que foi traído, gente que foi pisado. E a vida é uma defesa. A vida é uma defesa. A pessoa já não precisa mais, mas continua lutando como se cada minuto dependesse da guerra dele ou dela para sobreviverem. Eu entendo, mas não é compatível com o evangelho de Jesus Cristo. Gente que não diz, o erro é meu. São os meus olhos, é a minha mente, é o meu coração, é a minha interpretação da vida. Quem precisa de tratamento sou eu. Quem precisa de ajuda sou eu. É incompatível com o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que usam o nome de Deus como subterfúgio para não lidar com seus problemas. É incompatível. Você não vê isso no evangelho de Jesus? Você não vê ninguém se escondendo de trás do nome de Deus, de trás de atos religiosos, de trás de posturas religiosas, para não ir olhar o seu próprio coração. Não há. É incompatível com o evangelho de Jesus Cristo, cristão que exclui, que faz escolha de acordo com as suas preferências somente. É incompatível com o evangelho de Jesus Cristo, cristão sem generosidade. Sem generosidade. É ser filho de um outro pai. O filho de... Irmãos, quando a gente fala de generosidade, deixa eu te explicar uma coisa. Você é filho de um Deus, se você é filho de um Deus que deu o melhor que tinha. O seu filho único. Porque Deus amou, está lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é generoso. Os seus filhos não podem ser avarentos, não podem ser contrários. Por isso que eu aceito muita coisa, mas eu não entendo. Eu aceito quando gente chega para mim e fala, pastor, meu dinheiro, instituição religiosa nenhuma vê 1 centavo. Eu aceito, mas não consigo entender. Porque não tem a ver com moeda e não tem a ver com instituição, tem a ver com generosidade. Então, para mim é tão incompatível, com o evangelho de Jesus Cristo, um cristão que não seja altruísta. E altruísta é amar sem esperar nada, é dar sem esperar nada. Então, você cuidado, meu irmão, minha irmã, quando você acha que você mudou essa caixa de som daqui para acolá e ninguém bateu palma para você, isso é incompatível com Jesus Cristo. Porque ele disse o seguinte, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quem quiser ser meu discípulo, que acha que é o maior, que se faça o menor. Bota uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos outros. É incompatível com o evangelho de Jesus Cristo, querido. Por isso é que eu aceito, mas eu não entendo. É incompatível com o evangelho de Jesus Cristo, gente sem misericórdia. Sem misericórdia. Gente que os outros procuram e diz, vamos tratar isso aqui, me perdoa, errei ou o que for. Não, está resolvido entre nós. Gente sem misericórdia. Vocês sabiam que a palavra misericórdia vem de 2 palavras no latim, misericordes. Misere
é de onde vem as palavras miséria, falta, carência, etc. E cordes vem de coração, por isso nós temos cardiologia, cardiopatia, as doenças ligadas ao coração e a tudo que é tratado do coração. Então, quando eles juntaram essas duas palavras, é para dizer que essa atitude ela emana de um coração. Agora, o nosso coração é mau, ele só pode ser transformado se for pelo Evangelho de Jesus Cristo. É incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo cristão sem relacionamento. É incompatível. Eu disse para vocês que eu converso sozinho. E muito. Estou lá mexendo no meu jardim esses dias para trás e eu mesmo danando comigo porque que eu botei uma planta no lugar errado. Aí eu justifico para mim mesmo porque que eu botei a planta ali e fico horas, mas eu amo gente. E eu amo ter relacionamentos. Porque não existe, olha para mim, não existe. Eu vejo gente que diz para mim, pastor, eu quero ser cristão só eu e minha mulher. Até o dia que ela não te suportar mais, porque você deve ser intragável. É porque é questão de sobrevivência, por enquanto. Ou só eu e o meu marido. A senhora espera, dona, esse homem está engolindo esse negócio igual está descendo um gato assim na garganta dele. Jesus Cristo morreu, queridos, para quebrar o tratado de dívida que havia sobre a nossa vida. Nós fomos feitos amigos de Deus, pelo sangue de Jesus. E como nós podemos nos relacionar com Deus, agora nós podemos relacionar um com o outro. Não existe Jesus de uma pessoa, desencana, você vai parar nos quinto dos infernos com essa ideia sua. Não existe Deus de um. Deus tem uma família, de muitos filhos e muitas filhas, semelhantes a Jesus. Você está achando que é você sozinho, vai para o céu, chegou você lá. Aí você vai ouvir lá, falar assim, você veio para o endereço errado, porque aqui não se vive só, aqui se vive em família. O endereço de solidão está mais ali embaixo, pode descer a escada aí que você chega lá. Deus não morreu por uma pessoa, Deus morreu por um povo. Cristo Jesus morreu para criar uma família, da qual eu e você devemos fazer parte. Sabe, quando você ficar pensando em pregar, como todo mundo diz, eu preciso pregar o Evangelho. Quem sabe se você viver um pouquinho mais, você corrigir esses problemas relacionais que você tem, você ser uma pessoa mais amorosa, mais perdoadora, mais aceitadora do outro, mais kind com as pessoas, mais bondosa, mais altruísta, que sai do seu caminho para poder servir alguém que não vai te fazer nada de bom, não tem nem o que te pagar. Por que você não para e começa a olhar para o seu coração e descobre a origem dessas coisas? Que isso vem de um coração irado, isso vem de uma revolta interior. E aí você vai começar a entender, bom, mas se vem de ira, meu Senhor é o Senhor da paz. Se vem de ódio, meu Deus é o Deus do amor, deve ter alguma coisa errada. E aí, querido, é a melhor coisa, porque você vai poder correr para os braços do seu Pai. E sabe de uma coisa? Ele vai te receber. Sabe de outra coisa? Ele vai te perdoar de novo. E Ele vai dizer para você, levanta. E vai ser um espelho de Cristo. Filemon, recebe Onésimo. Onésimo volta para Filemon. Aí aqui nós não temos o relato. Nós não temos a cena do encontro. Mas vamos criar uma na nossa cabeça? Filemon vira para Onésimo e fala, Onésimo, está tudo certo. Está tudo certo. Eu também agi de forma errada. E agora, porque Paulo deixa isso implícito na carta, ajeita aí, prepara até um quarto para mim, porque eu vou chegar aí e nós vamos celebrar isso juntos. Filemon e Onésimo vão estar juntos, servindo a Deus. Servindo a Deus. Sabe o que mais? Muito mais. Dando testemunho de que é Jesus Cristo que transforma o nosso coração. Você diz amém para mim? Eu queria orar com vocês hoje, queridos. E eu tenho certeza, pelo Espírito de Deus, todas as vezes que eu vou, as minhas mensagens nascem, uma pessoa me perguntou o seguinte, pastor, quanto tempo você demora para preparar sua mensagem? Eu falei, uns 35, 40 anos mais ou menos. Como? Porque elas são fruto da vida. E às vezes Deus fala comigo numa situação, Deus me mostra uma coisa, às vezes eu estou ouvindo uma música, às vezes eu estou assistindo um filme, às vezes é alguém que vem no escritório e conversa comigo, é uma inspiração que Deus me dá a partir de uma situação.
eu tenho certeza absoluta que nós temos nessa manhã, gente, que Deus te trouxe aqui, e eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, para ouvir o que você ouviu. E eu vou te dizer uma coisa, filho meu, quando ouvires a voz do teu Deus, não endureça o seu coração. Quem sabe você pode se reconciliar com Deus agora. E reconciliar com Deus é dizer, Senhor, eu me reconcilio. Porque você pode dizer, não, eu estou tudo bem com Deus. Não tá, se você não está bem com alguém, você não está, se você não consegue manter relacionamento, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa de divisão, se você é uma pessoa dura, se você é uma pessoa de não perdão, se você é qualquer coisa daquela que eu disse aqui, se você não tem generosidade, se você não tem altruísmo, você não tem relacionamento com Deus. Para pensar. É o oposto. Eu só estou te direcionando a pensar, é o oposto. Só quer dizer então que eu não vou errar? Não, você vai, e eu, e nós vamos. Não tem problema ter problemas. O problema é, como é que você vai resolver esse problema agora? Com que atitude você vai levantar desse banco nessa manhã? Com que atitude você acolheu no seu coração as palavras de Jesus que foram proferidas aqui nessa manhã? Com que atitude você acolheu na sua mente, no seu coração, o livro de Filemão? Vamos orar? Senhor, quando nós cantamos aqui que o Senhor é invencível, e o Senhor é invencível, louvado seja o nome do Senhor. Eu não penso muito nas batalhas que às vezes nós imaginamos, Senhor, mas eu fico pensando muito nessa batalha agora, a batalha da mente, a batalha do coração, porque há dentro em nós duas naturezas, Senhor, e uma que quer nos puxar para nós mesmos, para o ego, para o histórico de vida, para as defesas que elegemos. Mas há a natureza de Cristo que nos chama para a cruz, para a entrega, para a morte, para ceder. E essa luta, Senhor, que eu quase posso visualizar ela, é que eu quero pedir ao Senhor, seja invencível agora no coração dessa pessoa, Senhor. Que a natureza de Cristo sobreponha. Pai, que nessa manhã pessoas voltem para o Senhor. Gente que venha pela primeira vez, que descubra que eu nunca fui de Jesus, então agora é o momento. Espírito de Deus, fala a essas pessoas, quebranta. Mas também, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que aqueles que acham que são do Senhor, mas que existe uma incompatibilidade entre profissão, não trabalho, Senhor, aquilo que professamos, entre a nossa confissão e a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas... Oh Deus, nós precisamos de milagre aqui nessa manhã. Porque assim saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é isso que nós queremos ver acontecer aqui nessa manhã, Pai. Eu confio e deposito toda a minha expectativa, confiança, esperança no agir do Teu Espírito aqui sobre nós nessa manhã, no mover do Teu Espírito, no convencimento, no quebrantamento do Teu Espírito aqui nessa manhã, para que nós, como comunidade dos filhos de um só Pai que nós temos, possamos trazer os nossos relacionamentos para a luz, ó Deus, e entender, Senhor, que não é questão de escolha pessoal, de preferência, é questão de pertencimento. Se somos de Jesus, precisamos viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Fala no coração de cada um aqui nessa manhã, Senhor. Visita, Pai, com poder e com graça. Nós oramos, nós agradecemos, nós celebramos no nome de Jesus de Nazaré. Você diz amém?